Boa noite. Hoje o capítulo é sobre pé diabético. A síndrome do pé diabético é a ulceração, infecção e destruição de tecido dos pés associada à neuropatia periférica, doença vascular periférica e deformidades osteoarticulares dos membros inferiores. As complicações da diabetes reduziram nos últimos anos, porém, com o aumento da prevalência e envelhecimento da população, a quantidade de amputações aumentou. A neuropatia periférica inclui alterações motoras, sensitivas e autonômicas. A neuropatia sensitiva atinge as fibras finas, resultando em axonopatia distal, com distribuição em bota típica, levando à perda de sensibilidade protetiva, vibratória e proprioceptiva. A neuropatia motora afeta as fibras finas e grossas, resultando em axonopatia e desmelinização, levando à perda motora, perda do trofismo e do balanço muscular entre os grupos agonistas e antagonistas. A neuropatia autonômica leva à alteração do fluxo sanguíneo para o nervo, levando à perda de controle do tônus simpático dos vasos sanguíneos, deficiência dos xantes arteriovenosos, redução da função sudomotora, vasodilatação e redução da secreção das glândulas lubrificantes. O aumento da incidência de aterosclerose, endurecimento das paredes arteriais, proliferação endotelial e engrossamento da membrana basal dos capilares resulta em micro e macroangiopatia. A macroangiopatia considera os bloqueios ateroscleróticos nos vasos femoropropíteos e aortoilíacos, ocorre em 50% dos diabéticos em 10 anos de doença. A microangiopatia se refere a desordens na difusão de metabólitos pela membrana basal, que ocorre em 45% dos pacientes com pré-diabetes. As deformidades osteoarticulares podem ser flexíveis ou reduzíveis quando são secundárias a desbalanços musculares. Deformidades estruturadas ou rígidas são secundárias a alterações tecidual de estruturas anatômicas. Deformidades rígidas estão mais suscetíveis a sofrer danos e/ou ulcerações, especialmente com o uso de calçados, e deve-se ter cuidado para identificar essas áreas. O desbalanço celular ocorre devido ao ambiente biológico de hiperglicemia, dislipidemia, alterações proteicas e desordens na sinalização da insulina, levando à falha dos mecanismos imunológicos, perda da qualidade óssea e perda da função articular. As úlceras geralmente afetam pacientes com dois ou mais fatores de risco simultâneos. Neuropatia periférica e doença vascular arterial desempenham um papel fundamental. Perda da sensibilidade protetora, deformidades osteoarticulares e limitação da mobilidade articular pode resultar em estresse mecânico em topografias específicas do pé e tornozelo. Existem diversas classificações para o pé diabético. O sistema de Megit-Wagner classifica de 0 a 5, sendo 0 pé com pré ou pós-úlcera, 1 úlcera superficial, 2 úlcera que chega ali na cápsula ou tendão, 3 úlcera profunda com osteomielite ou abscesso, 4 gangrena do antepé e 5 gangrena envolvendo mais de 2/3 do pé. O sistema da Universidade do Texas classifica em 0 a 3, sendo 0 uma lesão epitelizada, 1 uma lesão superficial, 2 uma lesão penetrando a cápsula ou tendão e 3 uma lesão penetrando o osso ou a articulação. Classifica também em A a D, sendo A ausência de infecção ou isquemia, B infecção, C isquemia e D infecção e isquemia. Existe também o sistema SAD, que classifica em grau 0 a 3, considerando 5 requisitos: área, profundidade, infecção, vasculopatia e sensibilidade. O grau 0 é uma lesão com pele intacta e superficial, subcutânea, sem infecção, com pulso palpável e sensibilidade preservada. No grau 1, a lesão é menor que 1 centímetro quadrado, que chega na cápsula ou tendão, sem infecção, com pulso e com sensibilidades reduzidas. No grau 2, a lesão está entre 1 e 3 centímetros quadrados, que chega na cápsula ou tendão, com presença de celulite, com pulso e sensibilidade ausente. No grau 3, a lesão é maior que 3 centímetros quadrados, que chega no osso na articulação, com osteomielite, presença de gangrena e Charcot. O sistema PEDS classifica em grau 1 a 4, o grau 1 é sem infecção, o grau 2 é infecção leve envolvendo ali o subcutâneo e a pele com 2 ou mais achados. Aumento da temperatura local, eritema maior que 0,4, ao redor, 0,4 a 2 centímetros ao redor da úlcera, né? Dor local, edema local e pus. O grau 3 é infecção moderada com eritema maior que 2 centímetros, com 1 ou mais achados, ou infecção atingindo estruturas mais profundas que pele subcutânea. Entre os achados está aí fascite, abscesso profundo, osteomielite e artrite.
O grau 4 é infecção grave, quando há a presença da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é com frequência cardíaca maior que 9 batimentos por minuto, frequência respiratória maior que 20 por minuto, pressão de CO2 menor que 32, leucócitos acima de 12.000 ou menor que 4.000, ou 10% de bastões. Os autores recomendam usar o sistema PEDS por ser mais fácil e reprodutível, representando uma ferramenta simples para avaliação de úlceras diabéticas. Foi desenvolvida especificamente para úlceras infectadas. É validada como fator prognóstico para amputação. Consegue correlacionar a microbiologia com a antibiótico terapia. O diagnóstico começa com prevenção e o diagnóstico precoce da diabetes. Os pés devem ser inspecionados com regularidade em pacientes com o diagnóstico de diabetes. É a medida mais efetiva, fácil e barata para prevenir complicações do pé diabético. O reconhecimento dos fatores de risco mais comum nos membros inferiores é fundamental. Muitos desses fatores de risco podem ser identificados pela anamnese e exame físico. São eles: a ausência da sensibilidade protetiva devido à neuropatia periférica, insuficiência arterial, deformidade nos pés e formação de calos, ali identificando áreas de pressão, neuropatia autonômica causando redução da transpiração e pele ressecada, limitação da mobilidade articular, obesidade, visão prejudicada, controle metabólico da glicose irregular, uso de calçado sem proteção de pele, deixando pontos de aumento de pressão e forças de cisalhamento, e história prévia de úlcera ou amputação de membros inferiores. A avaliação da neuropatia periférica deve ser realizada com monofilamento de semes Weinstein para avaliação da sensibilidade protetiva, uso de diapasão de 128 Hz para avaliação da sensibilidade vibratória e o teste de toque de Ipschitz para avaliação da perda de sensibilidade do pé. A avaliação da doença arterial periférica avançada deve ser realizada com palpação dos pulsos distais, especialmente a artéria tibial posterior e a pediosa. Na ausência ou redução grosseira dos pulsos, a avaliação do cirurgião vascular é mandatória. A avaliação ortopédica deve ser realizada através da inspeção, palpação e mobilidade articular para avaliar deformidades do pé e tornozelo, hiperemia reativa, falta de higiene, calosidades, presença de amputações menores, calçado inadequado, palpação de proeminências ósseas e testes de mobilidade articular. O diagnóstico da infecção necessita de várias avaliações, incluindo avaliação clínica, exames de imagem complementares, microbiologia e histopatologia. Os critérios mais aceitos de diagnóstico de infecção associada ao pé diabético é a presença de achados característicos no exame histopatológico e crescimento de cultura de uma amostra de tecido ósseo ou tecido mole obtida de forma séptica. A biópsia óssea, no entanto, é um procedimento invasivo que requer pouca estrutura hospitalar. Histologia e cultura são exames caros e demorados. O teste Probe to Bone, provas inflamatórias como PCR, VSG e radiografia são os exames iniciais. As alterações radiográficas não são específicas e pode atrasar o diagnóstico de infecção óssea em algumas semanas. Outros exames não invasivos para diagnóstico é ressonância, PET-CT e cintilografia. Apesar dos altos custos dessas modalidades, o diagnóstico precoce permite tratamento precoce, planejamento cirúrgico, redução do tempo de hospitalização e gastos hospitalares. A ressonância apresenta alta sensibilidade, especificidade adequada e excelente correlação com biópsia para microbiologia e histopatologia. Os achados mais específicos são vistos nas imagens em T1 da ressonância e é um exame mais disponível que o PET-CT e a cintilografia. Pacientes com diabetes e úlceras neuropáticas plantares não infectadas têm um grande benefício em retirada da pressão na região da úlcera, que faz parte da estratégia de tratamento. A melhor evidência indica que a retirada de carga acelera a cicatrização de úlceras neuropáticas não infectadas. Úlceras neuropáticas não infectadas crônicas costumam cicatrizar em 6 semanas com uso de imobilização de contato total e desbridamento ambulatorial seriado. Dispositivos não removíveis para reduzir a carga corporal são a primeira escolha para promover a cicatrização da lesão da pele. A primeira troca de imobilização é realizada em 2 a 3 dias. Após as trocas de imobilização e desbridamento são realizados a cada 7 dias. Os autores não usam janelas na imobilização para troca de curativo. O resultado esperado é a redução da úlcera em profundidade e diâmetro. O tempo de espera para cicatrização completa ocorre em 6 a 8 semanas. No tratamento das úlceras neuropáticas plantares infectadas, além das doenças sistêmicas
idade, tempo de doença e status vasculares, deve-se levar em consideração se a infecção é comunitária ou hospitalar, se a infecção atinge tecidos ósseos, partes moles nobres, como vasos, nervos, tendões e cartilagens, ou partes moles não nobres, se a cobertura de pele remanescente responde biologicamente ou não à granulação e ou fechamento primário, se há deformidades osteoarticulares flexíveis, rígidas, estáveis e instáveis e a presença de proeminências ósseas. Os princípios do tratamento cirúrgico ortopédico para úlceras neuropáticas infectadas em pacientes diabéticos são as seguintes: cuidado multiprofissional, controle metabólico sistêmico, acurácia no diagnóstico precoce, exclusão de doença arterial periférica que requer revascularização, erradicação da infecção, desbridamento de tecidos desvitalizados, preservação tecidual com boa vascularização, preservação da função do membro inferior, correção cirúrgica das deformidades em um segundo tempo, proteção da ferida operatória no pós-operatório. A antibiótico terapia empírica tem que ser baseada aí na origem da infecção do paciente, na classificação PEDS. A identificação do agente etiológico é fundamental. Pacientes com uso prévio de antibiótico e que estejam estáveis clinicamente devem parar a medicação 10 a 14 dias antes da cirurgia para identificação do germe. No intraoperatório, deve-se coletar 5 a 6 amostras de tecidos profundos diferentes com identificação da localização das amostras em frascos separados. É necessário proteger os materiais para transporte para manter a viabilidade da bactéria em meio apropriado, como solução salina, por exemplo. As amostras devem ser submetidas a exames de cultura de grãos, aeróbios, anaeróbios, fungos, micobactérias e exame anatomopatológico. Existem evidências para alguns antibióticos locais, como o polimetilmetacrilato. A ação é temporária, por 3 a 14 dias. O mecanismo de ação é conhecido, porém a evidência científica é fraca. O tratamento cirúrgico é realizado em estágio. Os limites para a ressecção de partes moles e parte óssea são guiados pelos achados de exame de imagem e avaliação intraoperatória. Avanços recentes em ortopedia e microcirurgia associados à intervenção multidisciplinar melhorou o tratamento de pacientes com pé diabético gravemente infectado. Os resultados funcionais a longo prazo de procedimentos que preservam o membro demonstraram na literatura serem similares ou melhores do que aqueles procedimentos de amputação. A decisão entre reconstrução e amputação depende do status clínico do paciente, do treinamento da equipe e o grau de acometimento de partes moles e tecidos ósseos. O uso de terapia por pressão negativa, banco de tecidos, coberturas especiais e terapia hiperbárica representam importantes adjuvantes nesse cenário. As amputações com melhor previsibilidade são transtibial, chopar e transmetatarsal. As amputações menores de dedos e de raios também apresentam resultados satisfatórios e permanentes. Esse foi o capítulo 42, o Foot and Ankle Disorder, do Emílio Wagner. Muito obrigada.